Salve, povo de sorte! Eu sou o Thiago Rosário, historiador, mestre em História Social e professor. E hoje eu vou falar sobre um assunto que ajuda a explicar o porquê os europeus começaram as grandes navegações, conquistaram colônias e disputaram riquezas pelo mundo. Uma coisa chamada mercantilismo. Imagina o seguinte, você é rei de um país europeu lá no século XVI, e quanto mais ouro você tem, mais poderoso você é. Quanto mais comércio você controla, mais influência você ganha. E se algum outro país fica rico, ele pode virar seu rival. Foi exatamente nesse clima de competição que surgiu o mercantilismo. O mercantilismo nada mais é do que um conjunto de práticas econômicas usadas pelos estados modernos para acumular riqueza e poder. E olha só, o mercantilismo ajudou a impulsionar as grandes navegações, colonização da América e até o tráfico de escravizados africanos. Então, bora lá entender um pouco mais isso e tentar simplificar. Então, o mercantilismo surgiu durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nesse período, começaram mudanças muito importantes, como, por exemplo, o fortalecimento dos reis, a formação dos estados modernos, o crescimento da burguesia, a expansão do comércio, o enfraquecimento do feudalismo. Os reis começaram a centralizar o poder e precisavam de dinheiro para isso. Mas para fazer exatamente o quê? Manter exércitos, construir navios, cobrar impostos e administrar todo esse reino. E a burguesia comercial também queria lucrar mais. O resultado? O rei e a burguesia começaram a trabalhar juntos. Então, o que é o mercantilismo? O mercantilismo não é uma teoria econômica única, foi um conjunto de práticas econômicas usadas por governos europeus entre o século XV a XVIII. O principal objetivo era enriquecer o Estado e aumentar o poder do rei. Na cabeça dos governantes da época era o seguinte: quanto mais riqueza um país tiver, mais forte ele será. E a riqueza naquele período significava principalmente o ouro e a prata. Então, a gente precisa entender as principais características do mercantilismo. Vamos lá. Intervenção do Estado na economia. O rei participava diretamente da economia. Então ele criava impostos, ele controlava o comércio, ele decidia as regras econômicas. Nada aí de mercado totalmente livre. Outro ponto é a balança comercial favorável. A ideia era vender mais e comprar menos. Assim, o país acumulava riqueza. Por exemplo, se Portugal vendesse muito açúcar e comprasse poucos produtos estrangeiros, estaria acontecendo de entrar mais dinheiro no país do que sair. Isso é a balança comercial favorável. Outro fator é o metallismo. A riqueza de um país era medida pela quantidade de metais preciosos que ele possuía. Ou seja, ouro, prata e moedas feitas de ouro e de prata. Mas havia moedas também feitas de outros metais, tá bom? E por isso as potências europeias ficaram tão interessadas nas riquezas coloniais, principalmente nos lugares onde tinha ouro e prata. Vai haver também um estímulo às manufaturas. Os governos incentivavam a produção de mercadorias dentro do próprio país. Quanto mais produtos nacionais fossem vendidos, maior o lucro. Aí ligando a balança comercial favorável. As manufaturas é fabricação de produtos, ainda não de forma industrializada, de forma manual, de forma artesanal, por isso manufaturas. Outro fator é o protecionismo alfandegário. Os governos cobravam altos impostos sobre os produtos estrangeiros. O objetivo disso era proteger os comerciantes e produtores locais. Ou seja, um produto estrangeiro tinha um valor mais alto do que o produto nacional, para fazer que a preferência seja sobre os produtos nacionais. Outro fator é o colonialismo. As colônias existiam para beneficiar a metrópole. A metrópole é o colonizador. Então as colônias, elas forneciam aí as matérias-primas, os metais preciosos, os produtos agrícolas e eram obrigados a comprar produtos europeus, principalmente da sua metrópole. Outro fator é o monopólio. A metrópole, ela controlava o comércio colonial. Por exemplo, no caso do Brasil, a colônia só podia negociar com Portugal. Isso era chamado aí de pacto colonial. E aí também a gente tem o corsarismo. O corsarismo era que alguns reis autorizavam ataques contra navios inimigos. Então o corsário era como se fossem uns piratas legalizados, autorizados por algum rei. E tivemos aí esses corsários bem famosos, como por exemplo os Francis Drake, ligado à coroa inglesa.
Então, gente, o mercantilismo ele vai incentivar a expansão marítima. Os europeus eles queriam novas rotas comerciais e acessar os produtos asiáticos. Eles queriam também metais preciosos, especiarias, que eram produtos relacionados principalmente a tempero. Queriam também novas terras. A burguesia e os reis queriam mais lucro. Por isso, países como Portugal e Espanha começaram as grandes navegações. A expansão marítima também levou à colonização da América, a exploração dos povos que habitavam a América, os povos indígenas, e também ao tráfico transatlântico de escravizados africanos. Tudo isso para fazer com que essas colônias fossem cada vez mais produtivas e rendessem muito mais riquezas para suas metrópoles. E aí a burguesia vai ganhar muito poder com o crescimento do comércio. Os reis protegiam os interesses da burguesia porque elas ajudavam a financiar as expedições, elas pagavam os impostos, a burguesia ajudava a fortalecer o Estado. Mas, com o tempo, surgiu um problema. A burguesia ficou rica e começou a querer mais participação política, menos controle do rei. Então as tensões ajudaram a provocar revoluções no futuro, como a Revolução Francesa, que uma hora a gente vai ter essa aula. Então bora recapitular tudo que a gente aprendeu hoje. O mercantilismo foi um modelo econômico dos estados modernos. Os seus objetivos eram acumular riqueza, fortalecer os reis, expandir o comércio. As características principais do mercantilismo é a intervenção estatal, o metalismo, o protecionismo, o colonialismo e o monopólio. Essas características do mercantilismo ajudou a impulsionar as grandes navegações, a colonização da América, a expansão europeia pelo mundo. E olha como a história é interessante. Muitas disputas econômicas globais que existem hoje começaram lá atrás, nesse período. E se você gostou dessa aula, ajuda aí a dar um like, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e compartilhe com aquele amigo que sempre acha que história é só decorar um monte de data. História é muito mais complexa que isso, história é processo. E lembra, a história não explica só o passado, ela ajuda a gente a entender o presente a partir do passado. Até a próxima, tchau, tchau!